Porque, querendo ou não, está rolando um questionamento das instituições. Eu acho que a gente está passando por isso. E aí, elas vão convalescer, elas vão deixar de existir, vão novas instituições sendo criadas com outras filosofias, com outros princípios? Não, primeiro, no caso da OMS, por exemplo, que você falou, essas instituições são novas, né? Se a gente pensar em termos de Igreja Católica, tem 2000 anos. Essa é uma instituição foda. Sim. Né? Não a OMS ou a ONU. Sim. A Igreja Católica é uma instituição foda. Mas ela mesmo caiu, tá em total descrença pouco. Não, mas ainda tem muito católico. Tem, com certeza. Católico pra cacete. Com certeza. Né? E assim, se você pensar, hoje ela é mais forte do que era 1800 anos atrás. Certo? Com certeza. Inclusive ela tem mais aparato hoje do que tinha. Às vezes a gente tem a impressão que mas ela é um poder antes... mais é um poder mais escondido, é um poder mais mas acho que relativamente ela tinha mais poder antes. Não, é que assim, primeiro, no ano 1300, por exemplo, para você conseguir fazer uma coisa na Europa, onde está a sede da Igreja Católica, apesar que não começou lá, mas assim, propriamente o cristianismo, né? Mas assim, para a Igreja Católica fazer uma coisa acontecer, você não tinha penhora online, entendeu? Hoje o Estado é infinitamente mais poderoso do que era antes. Hoje um juiz tira sua grana com um clique. E se você quiser provar que estava errado, vai levar 5 anos. E você vai gastar um dinheiro do caralho para conseguir ver esse dinheiro de volta, certo? Verdade. A Igreja Católica não tinha esse poder no ano 1300. Ninguém tinha. Não só a Igreja Católica. Então, às vezes, a gente tem uma imaginação que a Igreja Católica era muito poderosa na Idade Média, mas esse poder, ninguém tinha um poder como se tem hoje. Que você chega num lugar rápido. Compara com peste. A peste não viajava tão rápido como viajou o coronavírus. Porque não tinha avião. Como hoje você tem uma capacidade positiva de poder, como se fala, você vai lá e faz uma coisa acontecer, você vai lá e toma a terra de alguém, você vai lá e não deixa a pessoa entrar no lugar que não se tinha antes. A estrada, o cavalo, levava... Ninguém sabia quem era quem. Não se sabia que era o rei. Você não sabia que era o rei. O rei podia andar na rua e ninguém sabia, porque ninguém sabia a cara dele. Certo? Ninguém sabia. Ninguém sabia quem era tal pessoa. Porque você não tinha foto, você não tinha televisão, você não tinha como a imagem da pessoa viajar. Esse aqui é o rei, ó, tá vendo? Não tinha. Tem filmes que mostram isso muito bem. Eu lembro de um filme especificamente sobre a Joana d'Arc. Acho que assisti esse filme. Do Luc Besson, né? Não, tu não assistiu esse filme. Era um negócio de trabalho de escola. É uma com a Mila Jovovich. Ela é antiga, de 1990, não é? Alguma coisa assim, isso mesmo. Então tu assistiu esse filme. Eu assisti. Então, assim, tem uma cena em que ela entra no lugar onde está o rei, né? Porque a Joana d'Arc, todo mundo sabe a história dela e tal, acabou virando uma heroína nacional francesa, mas assim, ela entra na sala e tem um cara vestido de rei. O rei era outro. Uhum. Mas eles fazem isso por quê? Porque ninguém sabia que era um rei, fora aquelas 5 pessoas que viviam ali. Mais que 5, mas um número pequeno. E ela acerta quem é um rei, é claro, é um filme. A ideia de que ela estava iluminada por Deus, entendeu? Então ela sabia que era um rei de França. O filme joga com o fato que era real. Então, quando a gente pensa em poder, uma coisa é o que a gente imagina que era o poder. Nunca houve um poder... Por exemplo, a Igreja Católica não conseguiu ter o mesmo poder que o Império Romano teve. O Império Romano, para a época, teve um poder do cacete. Fez estrada, fez esgoto, fez aqueduto, montou esquemas de escola, certo? Organizado militarmente e tal. Então, quando você pergunta o que eu acho, quando fala da OMS, por exemplo, sei lá, daqui uns 5 anos, quando ninguém lembrar da pandemia, porque vai esquecer, como se esqueceu a gripe espanhola, talvez ninguém lembre que a OMS cagou, entendeu? Entendi. Talvez ninguém lembre. E talvez não tenha nenhuma outra estrutura que consiga lidar com todos os conflitos que existe, por exemplo, dentro do mercado da saúde. Porque o mercado da saúde só cresce. Então, ele vai precisar, como já precisa, de algum sistema de contrapeso
no conflito entre Estados Unidos e China no mercado da saúde, e a OMS faz um pouco esse papel, entendeu? De fazer esse jogo político, de vez em quando dar vacina para pobre, como agora, certo? Porque o cara não tem acesso, aí ela faz uma presença com vacinas. Então o mundo ele é muito mais complicado do que parece, às vezes. Então eu não sei se a OMS vai perder toda a credibilidade. Talvez se a pandemia durasse 10 anos, perdesse. Entendi. Entendeu? Fodesse total. Não conseguisse viabilizar vacina, não conseguisse, principalmente para os países mais pobres, não conseguisse equilibrar a pressão entre China e Estados Unidos. Mas como não deve durar, provavelmente, por causa das vacinas, e isso seguramente já tem alguns sinais, né? Você